dia, Jesus te ama, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez nos reunimos aqui para juntos meditarmos essa linda oração ao Espírito Santo. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 24º dia. Eis alguns motivos que devem animar-nos ao fervor e à perseverança na prática da devoção ao Espírito Santo. Antes de mais nada, esclareçamos que esta devoção não é como a devoção aos santos deixada à nossa liberdade. Para esta última, não há obrigação. Neste ponto, somos mais ou menos livres. Não sucede, porém, o mesmo com relação ao Espírito Santo. Ele é o nosso Deus. Devemos crer nele esperar, amá-lo e adorá-lo. Não seria muito consagrar a vida inteira à prática desta devoção. Foi para este fim que fomos criados. É o nosso dever, e a eternidade da outra vida não terá outra ocupação. Sem dúvida alguma, satisfazermos a este dever cumprindo as obrigações comuns que a vida cristã nos impõe. Ninguém precisa praticar devoção especial ao Espírito Santo. Mas importa saber que uma devoção fora do ordinário ao Espírito Santo é muito legítima e muito conveniente, só porque o Espírito Santo é nosso Deus, nosso bem soberano. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todas as vossas forças. Este grande preceito da caridade aplica-se diretamente ao Espírito Santo. Por conseguinte, a nossa devoção a Ele nunca será exagerada. Temos outro motivo para praticar incessantemente esta devoção: a presença íntima do Espírito Santo em nossa alma. Ele nos enche de seus dons e Ele mesmo é Deus por excelência. Habita em nós pessoalmente, e esta presença faz do nosso coração o santuário, o templo do Espírito Santo. Da nossa parte, cumpre, pois, corresponder com respeito e adoração. Quando uma igreja é consagrada a tal ou tal santo e lhe leva o nome, temos o direito de esperar que o mesmo santo irá receber nela homenagens especiais e que aí se celebrem festas em sua honra. Outro tanto, podemos dizer de nós com respeito ao Espírito Santo: somos o seu templo de modo muito peculiar. Segue-se, portanto, que nos cumpre tributar-lhe em nosso coração culto muito particular. A coisa mais racional? Em terceiro lugar, não esquecemos que o Espírito Santo, não obstante todos os direitos que possui ao amor e às homenagens dos homens, é em geral pouco glorificado, ou pelo menos não tanto quanto deveria ser. Donde procede isso? Eis algumas razões. Os atributos do Espírito Santo
e as maravilhosas operações. Não se fala dele suficientemente, não se aborda bastante o assunto nos livros. Faz mister vista penetrante e perspicaz para contemplar as excelências do Espírito Santo. Seja qual for a razão, é fato comprovado pela experiência e eis novo motivo para honrar e amar ainda mais o Espírito Santo, para o indenizar de alguma forma da indiferença que muitas vezes encontra. Sem dúvidas, é esse um ato de amor filial que ele há de retribuir com graças preciosas. Finalmente, temos o exemplo da Igreja, que não faz para honrar o Espírito Santo, brandiu o gládio da sua palavra contra os adversários e inimigos do Espírito Santo. Repetidas vezes, põe em ação o universo católico, como os concílios de Leão, de Florença e de Latrão, a fim de definir a doutrina de fé sobre este ponto, para a defender e esclarecer, para reivindicar a honra do Espírito Santo. Encarregou seus doutores mais eminentes de expor e ensinar a divindade do Espírito Santo, a sua processão do Pai e do Filho, os seus privilégios e atributos. Nunca se cansa de honrá-lo, de invocá-lo, de lhe render a mesma glória que tributa ao Pai e ao Filho. O Pentecostes é uma das festas mais solenes do ano litúrgico. Além disso, a Igreja tem nos seus ofícios missa votiva em honra ao Espírito Santo. Se oferece o santo sacrifício, não o faz sem invocar o Espírito Santo. Nada de importante empreende sem a ele recorrer. Consagração da Igreja, consagração de bispo, ordenação sacerdotal, pregação da palavra de Deus, abertura de concílios. Em todas estas ocasiões, ou antes em toda a parte e sempre, retumba o Veni Creator Spiritus. É do Espírito Santo que vem toda a inspiração para a Igreja. Sem ele, nada se faz. Sigamos, pois, o exemplo da Igreja. Convençamo-nos, quanto mais invocamos o Espírito Santo, quanto mais lhe prestarmos homenagem, mais entraremos no pensamento da Igreja. Vinde, ó Espírito Santo. Oremos. Espírito Santo, faça jorrar da miséria de meu coração a súplica mais ardente. Melhor do que eu, conheces as minhas fraquezas, as minhas necessidades de socorro divino. Como tua simpatia por mim é total, faze subir para o céu tua divina súplica, de modo tal que arraste a minha também. Implora ao Pai em meu nome, implora-o sem cessar e supre a fraqueza de minhas súplicas. Implora-o por minhas faltas, as que conheço e as de que não tenho bastante consciência. Implora-o por meus desejos, os que exprimo e os que permanecem latentes no fundo de meu coração. Implora-o por minha santidade, para uma vontade muito pouco conforme ainda ao querer divino, para uma liberdade pouco entregue à ação divina. Implora-o por minha missão apostólica, para um zelo sempre muito pouco ardente, muito pouco esclarecido, muito pouco atuante. Implora-o por meu amor, tão frio e tão covarde,
e obtém que ele possa dilatar-se conforme as dimensões de tua generosidade. Por tua súplica, que domina a minha e a torna eficaz, apresenta toda a minha vida ao Pai, para que Ele a transforme de todo em todo. Rezemos juntos a oração jaculatória para o dia de hoje. Espírito Santo, em vós coloco toda a minha confiança. Mais uma vez, Espírito Santo, em vós coloco toda a minha confiança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.